Você já se perguntou o que se esconde nas estradas desertas quando o sol se põe? Entre o silêncio cortado apenas pelo som dos pneus e o mistério que parece emanar do asfalto, surgem histórias que desafiam a lógica e provocam arrepios. Esses relatos não são apenas fruto de imaginação fértil ou lendas urbanas. Muitos juram ter vivido encontros com o inexplicável. Neste vídeo, você conhecerá 6 relatos aterrorizantes de quem cruzou com o sobrenatural em estradas brasileiras. Prepare-se, pois cada curva dessas histórias guarda algo sombrio, proibido e capaz de tirar o seu sono. A sombra na BR-319. Na solidão da BR-319, que corta o coração da Amazônia, Adalberto dirigia seu velho caminhão carregado de mercadorias que precisavam chegar antes do amanhecer. Era uma madrugada abafada e o céu, sem estrelas, parecia pesar sobre ele. A estrada era uma mistura de buracos e silêncio, com apenas os grilos como companhia. Adalberto, um homem acostumado às longas noites na estrada, sentia algo diferente naquela viagem. O ar estava mais pesado, quase sufocante, como se algo invisível estivesse acompanhando seu trajeto. A escuridão ao redor é absoluta, iluminada apenas pelo facho trêmulo dos faróis. De repente, ele notou algo peculiar no retrovisor, uma sombra. Não era o reflexo de outro veículo ou de árvores. Aquilo parecia se mover com vontade própria, dançando no limite da luz. Adalberto tentou afastar o desconforto, dizendo a si mesmo que era só cansaço, mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Seus olhos varriam os lados da estrada, esperando encontrar algo ou algo. Foi então que, na curva de uma descida íngreme, ele viu uma figura esguia e alta, de contornos indefinidos, surgiu no acostamento. Ela não tinha rosto, apenas um vazio sombrio onde deveriam estar os olhos. Adalberto, com o coração disparado, acelerou, mas a sombra parecia acompanhar o veículo, pairando ao lado do caminhão, indiferente à velocidade. Seu peito apertava e o suor escorria em gotas grossas. Ele sabia que algo inexplicável estava prestes a acontecer. Antes que pudesse pensar em parar ou seguir em frente, o rádio do caminhão chiou violentamente, soltando ruídos metálicos que mais pareciam sussurros. Ele tentou desligá-lo, mas a estática continuava, se misturando a uma voz sussurrante que dizia palavras incompreensíveis. No instante em que ele olhou novamente para o retrovisor, a sombra já não estava lá, ou pelo menos não onde ele esperava. Adalberto tentou manter o foco na estrada, mas suas mãos tremiam no volante, e o rádio agora soltava um chiado intermitente que fazia sua espinha gelar. Ele olhou para os lados, mas a escuridão parecia mais densa, quase palpável, como se quisesse engolir o caminhão. Quando estava começando a achar que tudo não passava de somente pregando peças, o motor deu um engasgo e o veículo perdeu velocidade abruptamente. Não pode ser, justo, murmurou, olhando para o painel que piscava sem sentido. Ao descer para verificar o motor, a sensação de estar sendo observado voltou, mais intensa. Ele tentou se convencer de que era apenas paranoia, mas ao se virar, lá estava ela novamente, a sombra, agora no meio da estrada, imóvel, como um espectador macabro. Adalberto recuou um passo, sentindo o chão sob seus pés parecer instável. Ele gritou, em um misto de coragem desesperada e medo, mas a figura não se moveu. Foi quando percebeu que o silêncio ao redor era absoluto, nem grilos, nem vento, apenas aquele vazio opressor. Aproximando-se do caminhão, ele ouviu o barulho de algo arranhando o metal da carroceria. Seu coração quase parou. Adalberto sabia que deveria fugir, mas suas pernas estavam como raízes cravadas no asfalto. Ele girou a cabeça lentamente e viu marcas profundas sendo feitas na lataria, embora ninguém estivesse ali. A sombra ainda estava ao longe, mas era como se tivesse braços invisíveis que o alcançavam. Uma risada baixa e distorcida ecoou pela estrada, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Em um impulso de autopreservação, Adalberto entrou no caminhão e tentou ligar o motor. As luzes piscavam freneticamente, o rádio explodia em ruídos estranhos, mas o motor finalmente roncou. Quando ele engatou a marcha, algo atingiu a cabine com força.
jogando o veículo para o lado. Ele acelerou, sem se importar com os buracos ou o perigo. Pelo retrovisor, viu a sombra crescendo, se expandindo como uma tempestade negra que devorava tudo em seu caminho. A sensação de estar sendo caçado era insuportável, e ele sabia que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. O caminhão avançava aos trancos, e Adalberto sentiu o veículo vibrar como se algo estivesse prestes a desmoronar. O retrovisor mostrava apenas a sombra crescente, um manto de escuridão que engolia tudo atrás dele. A estrada parecia interminável, como se ele estivesse preso em um ciclo sem saída. A risada distorcida continuava, agora dentro da cabine, como se a entidade o tivesse alcançado. "Sai daqui, me deixe em paz." Ele gritou, mas sua voz soava frágil e sem força contra o caos ao redor. De repente, uma luz surgiu à frente, forte e ofuscante. Adalberto piscou várias vezes, tentando ajustar a visão. Era um pequeno posto de gasolina, iluminado como um farol no meio daquela noite interminável. Ele sentiu um fio de esperança e acelerou em direção à luz, como se sua vida dependesse disso, e provavelmente dependia. O caminhão deu um último solavanco antes de cruzar o limite de sombra, e o motor morreu assim que ele estacionou no pátio do posto. Ele desceu cambaleando, com o corpo todo tremendo, e entrou no pequeno estabelecimento, onde um atendente o observava com olhos curiosos e cansados. "Tá tudo bem, amigo?" perguntou o homem, mas Adalberto mal conseguiu responder. Ele apenas apontou para a estrada e tentou explicar o que havia visto. O atendente apenas balançou a cabeça com um olhar estranho. "A BR-319 tem dessas coisas. Você teve sorte de chegar aqui. Nem todos têm", disse, entregando um copo de água ao caminhoneiro. Adalberto nunca mais voltou àquela estrada. O caminhão foi rebocado no dia seguinte, e ele pediu transferência para uma rota diferente, mas o que ele viveu naquela noite o assombraria para sempre. Nos dias mais silenciosos, ainda conseguia ouvir a risada distorcida no fundo da mente, como um eco de algo que ele jamais compreenderia. O mistério da sombra da BR-319 permanecia inexplicável, uma marca proibida em sua memória. O Homem da Curva na Estrada Fantasma. Nas profundezas do interior de Minas Gerais, em uma estrada velha e quase esquecida pelo tempo, havia uma curva conhecida por suas tragédias. Os moradores a chamavam de a Curva da Perdição. Ali, rumores sobre um homem que aparecia apenas em noites de lua cheia eram sussurrados em bares e encontros casuais. Mário, um jovem motorista de aplicativo que raramente recusava corridas noturnas, viu sua curiosidade virar desafio quando aceitou levar um passageiro por aquela rota. A noite estava quieta demais, o tipo de silêncio que faz o coração bater mais rápido. O carro de Mário parecia engolido pela escuridão densa. Seus faróis iluminavam apenas uma fração do caminho, revelando árvores retorcidas e sombras que pareciam se mover à espreita. Apesar das histórias, ele tentava se convencer de que tudo não passava de superstição local. No entanto, à medida que se aproximava da curva, sentiu o ambiente mudar. O ar ficou mais frio, o cheiro de terra molhada tornou-se mais forte e o som do motor pareceu abafado, como se algo invisível estivesse sugando a energia ao redor. Foi então que ele o viu. De pé, bem no meio da curva, estava um homem alto, magro e vestindo roupas que pareciam de outra época. O chapéu cobrindo parcialmente seu rosto tornava impossível distinguir suas feições, mas seus olhos, havia algo errado com eles. Eram como pequenos espelhos, refletindo o brilho dos faróis de forma antinatural. Mário freou bruscamente, sentindo o coração quase pular pela garganta. A figura permaneceu imóvel, mas sua presença era pesada, como se enchesse todo o espaço ao redor. Mário abriu o vidro, hesitante, e perguntou se o homem precisava de ajuda. Nenhuma resposta veio, apenas o som do vento sussurrando entre as árvores. Quando tentou engatar a ré, percebeu que o carro não respondia. A figura então ergueu a mão lentamente, apontando para a estrada à sua frente, e o jovem sentiu uma força inexplicável puxá-lo para continuar. Ele sabia que algo terrível o esperava mais adiante, mas suas mãos pareciam se mover sozinhas, conduzindo o veículo pela estrada proibida. Mário dirigia como se estivesse em transe.
os olhos fixos na estrada que parecia se alongar a cada metro percorrido. A figura do homem não estava mais visível pelo retrovisor, mas sua presença ainda era sentida, como um peso constante no ar. A lua cheia, antes clara no céu, começou a se esconder atrás de nuvens densas, e uma bruma rasteira invadiu a estrada, tornando a visão ainda mais limitada. O silêncio foi quebrado por um som estranho, uma espécie de lamento vindo de dentro do carro. Ele olhou rapidamente para o banco de trás, mas não havia ninguém ali, ou pelo menos era o que parecia. De repente, o rádio, que estava desligado, começou a emitir uma música antiga, abafada, como se viesse de uma vitrola. A melodia tinha algo de familiar, mas também profundamente desconcertante, como se trouxesse memórias de vidas que ele nunca viveu. Mário tentou desligá-lo, mas os botões não funcionavam. Quando desviou os olhos da estrada por um segundo, uma figura feminina apareceu no meio do caminho. Ele girou o volante com força, mas era tarde demais. O impacto foi seco e o carro derrapou, parando na beira de um barranco. Com o coração disparado, ele desceu para verificar. Não havia nenhum sinal de atropelamento, nem marcas no carro. Contudo, algo chamou sua atenção. Uma fotografia velha, caída no asfalto. Ela mostrava um casal sorridente, vestido com trajes antigos, e ao fundo, a mesma curva onde ele estava. O rosto do homem na foto era idêntico ao que ele vira minutos antes. Mário sentiu as pernas fraquejarem, mas antes que pudesse retornar ao carro, ouviu passos atrás de si. Virando-se lentamente, ele viu novamente o homem do chapéu, agora acompanhado de uma mulher com cabelos longos e desgrenhados. Ambos estavam imóveis, observando com intensidade. Era como se seus olhos fossem janelas para algo mais sombrio, algo que transcende a compreensão humana. Mário sentiu o ar se tornar mais frio, e o som de sussurros invadiu sua mente. Era como se uma centena de vozes lhe implorassem para fugir, mas ao mesmo tempo puxassem mais fundo na escuridão. Mário, tomado por um terror indescritível, recuou até esbarrar na porta do carro, suas mãos tremendo enquanto procuravam desesperadamente pela maçaneta. As figuras permaneceram paradas, mas algo na escuridão ao redor delas parecia se mover, como se a própria sombra tivesse vida. Quando finalmente conseguiu entrar no carro, o motor engasgou repetidamente, recusando-se a ligar. Os sussurros cresceram, transformando-se em gritos distorcidos que pareciam vir de dentro de sua própria mente. Ele bateu no volante, implorando para que o veículo funcionasse, enquanto o par de olhos espelhados do homem brilhava na escuridão. De repente, a mulher avançou em direção ao carro, sua silhueta oscilando de forma impossível, como se fosse uma marionete presa por fios invisíveis. Mário gritou, finalmente conseguindo dar partida no motor. O carro arrancou, mas não antes de ele sentir uma pancada violenta no teto, como se algo tivesse caído sobre o veículo. Pelo retrovisor, viu uma mão pálida e esquelética pressionando o vidro traseiro. Ele acelerou ainda mais, desviando das curvas estreitas como podia, sentindo que a qualquer momento poderia perder o controle e cair no barranco. Ao alcançar uma ponte velha enferrujada, Mário percebeu que algo estava errado. A estrada parecia diferente, como se tivesse sido transportado para outro lugar. As árvores eram mais densas, os gritos haviam cessado, mas uma sensação de que ele não estava sozinho permanecia. No meio da ponte, o carro parou novamente, e Mário ouviu uma batida lenta e ritmada na janela do motorista. Sem coragem de olhar, ele fixou os olhos no painel, tentando ignorar o som que parecia ecoar em sua alma. Por que veio até aqui? Uma voz rouca e arrastada perguntou, fazendo o sangue de Mário gelar. Ele não respondeu, apenas fechou os olhos e começou a murmurar uma oração que aprendera com a avó quando criança. Quando abriu os olhos novamente, estava no acostamento, na entrada da cidade, com o motor funcionando e o rádio tocando música comum. Tudo parecia normal, mas a foto antiga ainda estava no banco do passageiro, como uma lembrança impossível de ignorar. Mário nunca mais voltou àquela estrada, mas nos dias mais quietos, jurava ouvir a batida na janela e os sussurros que jamais esqueceria. A noiva perdida da rodovia BR-262, nas longas e isoladas retas da BR-262,
Entre curvas traiçoeiras e paisagens esquecidas, uma lenda percorre os vilarejos vizinhos, a de uma noiva que vaga à procura de algo ou alguém. Os caminhoneiros evitam dirigir por lá durante a madrugada, mas para João, um veterano da estrada, aquilo era só mais uma história para assustar iniciantes. Naquela noite, com a chuva castigando o asfalto e relâmpagos cortando o céu, João seguia firme, embalado por uma mistura de coragem e descaso. A estrada parecia um túnel sem fim, envolta pela névoa que reduzia a visibilidade a poucos metros. Enquanto dirigia, algo chamou sua atenção, uma figura parada no acostamento. Vestida de branco, a mulher parecia frágil, mas sua postura era estranhamente rígida. Deve ser alguma coitada pedindo ajuda, pensou ele, relutante, mas incapaz de ignorar a cena. Reduziu a velocidade e parou ao lado dela, baixando o vidro. "Tá tudo bem, moça?" perguntou, mas ela apenas apontou para frente, sem dizer uma palavra. Seus olhos eram profundos e vazios, como se o tempo tivesse congelado dentro deles. Uma sensação de desconforto percorreu sua espinha, mas ele ofereceu carona. Ela entrou no caminhão sem som algum, sentando-se com delicadeza no banco do passageiro. João tentou quebrar o silêncio, perguntando para onde ela ia, mas as respostas vinham curtas e estranhas, como se cada palavra fosse medida. "Siga pela estrada. Você vai ver", disse, sua voz tão baixa que parecia um sussurro. O cheiro de flores invadiu a cabine, um perfume doce, mas com algo de podre misturado. Quando João olhou para ela novamente, percebeu algo perturbador. Seu vestido, tão impecável à primeira vista, agora parecia encharcado de sangue na parte inferior. O coração de João disparou, mas ele continuou dirigindo, sentindo que não estava mais no controle. A estrada, antes familiar, parecia transformar-se. As curvas ficaram mais fechadas, as árvores mais altas e ameaçadoras. O rádio, que estava desligado, ligou-se sozinho, emitindo um chiado baixo que parecia formar palavras incompreensíveis. A cada quilômetro, a presença da mulher ficava mais pesada, como se o ar ao redor dela fosse mais denso. De repente ela sussurrou: "Pare ali." João obedeceu, mas ao olhar para o acostamento viu algo que fez o sangue gelar, uma placa enferrujada indicando uma entrada proibida. João hesitou ao ver a placa indicando propriedade privada, entrada proibida. A mulher, ainda imóvel no banco, apontava para a trilha de terra que se desenhava na lateral da estrada. O caminhoneiro engoliu em seco, tentando reunir coragem para perguntar por que ela queria ir até ali, mas a voz parecia lhe faltar. Mesmo assim, suas mãos giraram o volante quase involuntariamente, levando o caminhão por aquele caminho que mais parecia um túnel de árvores. A escuridão engoliu o veículo, e o barulho da chuva sobre as folhas fazia parecer que o mundo ao redor estava vivo. A trilha estreitava-se a cada metro, obrigando João a reduzir a velocidade. O caminhão parecia sufocado entre as árvores retorcidas, que formavam silhuetas sinistras sob a luz dos faróis. A mulher permanecia em silêncio, mas seu olhar fixo pela janela indicava que ela sabia exatamente onde estavam indo. De repente, o motor engasgou e o caminhão parou. João xingou baixo, girando a chave repetidamente, mas o veículo não respondia. Foi então que um som cortou o silêncio. Passos vindos da escuridão ao redor, como se várias pessoas estivessem se aproximando. A mulher virou-se para ele, seus olhos agora brilhando com uma luz sobrenatural. "Ele está vindo", sussurrou, quase como se estivesse falando para si mesma. Antes que João pudesse perguntar quem era ele, as sombras ao redor começaram a ganhar forma. Figuras altas e indistintas surgiram entre as árvores, seus corpos parecendo feitos de pura escuridão, como se fossem parte da noite. Os passos tornaram-se mais pesados e um som semelhante a risadas distorcidas ecoava na floresta. João tentou abrir a porta do caminhão para fugir, mas ela não se movia, como se estivesse soldada ao chassi. Foi então que algo mais surgiu no campo de visão. Uma antiga casa de madeira com janelas quebradas e uma aura de abandono absoluto. A mulher apontou para ela, sua expressão sombria agora quase desesperada. "É lá que tudo termina", disse, suas palavras carregadas de dor e mistério. As figuras nas sombras pararam, mas João sentia que estavam apenas esperando.
Com a respiração entrecortada, ele sabia que não tinha escolha a não ser seguir. Deixando o caminhão para trás, os dois caminharam em direção à casa, cada passo ecoando como um sino de aviso. Ao cruzarem o limiar da velha casa, um cheiro forte de mofo e podridão invadiu as narinas de João, fazendo-o engasgar. A mulher parecia indiferente, caminhando com passos leves, como se conhecesse bem aquele lugar. O ambiente era iluminado apenas pela luz pálida da lua que entrava pelas frestas das paredes. No centro do salão, havia uma mesa coberta por um lençol branco, manchado com marcas que pareciam de sangue seco. Ao lado, um espelho grande e empoeirado refletia o vazio do espaço, mas não a mulher. João sentiu o coração acelerar, algo ali não estava certo, e ele sabia que não era apenas sua imaginação. Ela se aproximou do espelho, seus dedos finos traçando símbolos invisíveis na superfície empoeirada. "Foi aqui que ele me deixou", disse, sua voz agora cheia de tristeza e fúria misturadas. João tentou recuar, mas sentiu algo bloqueando a saída. O ar parecia sólido, uma barreira invisível prendendo ali. A mulher virou-se lentamente, e pela primeira vez, seus olhos revelaram emoções humanas: dor, saudade e um ódio avassalador. "Você precisa entender. Ele me prometeu amor eterno, mas me entregou à escuridão. Agora, todos que cruzam esta estrada devem pagar pelo que ele fez." A casa começou a tremer, como se estivesse viva, e o espelho emitiu um brilho sinistro, refletindo não mais o interior da casa, mas uma cena de outro tempo. No reflexo, João viu a mulher vestida de noiva, correndo desesperada pela estrada, perseguida por um homem com um semblante cruel. O som de gritos e um carro derrapando ecoaram no salão. A imagem mudou para a noiva caída, o vestido branco agora ensanguentado, enquanto o homem desaparecia na escuridão. João sentiu um nó na garganta. Ele estava revivendo a última memória dela, mas por que ele? "Você deve levar-lo de volta", disse a mulher, sua voz agora fria e decidida. Antes que João pudesse responder, o espelho explodiu em 1000 pedaços, revelando o homem da cena anterior que agora estava ali diante deles. Sua figura era distorcida, quase espectral, mas seus olhos estavam fixos em João. "A estrada sempre cobra", ele murmurou, avançando lentamente. O caminhoneiro tentou gritar, mas sua voz não saiu. Quando a figura tocou seu ombro, a visão de João escureceu, e ele sentiu como se fosse engolido pela própria sombra. Na manhã seguinte, João foi encontrado por outros motoristas, sentado no banco do caminhão, com os olhos vidrados e o corpo imóvel. A polícia não encontrou nenhum sinal da mulher ou da casa que ele jurava ter visto. Apenas uma coisa estava fora do lugar: uma grinalda de noiva velha desbotada no banco do passageiro. Desde então, a lenda da noiva perdida da BR-262 ganhou novos detalhes. E João, marcado para sempre pelo inexplicável, nunca mais voltou a dirigir. O caminhoneiro e a encruzilhada do mal. Em uma noite sem lua, enquanto o vento assobiava pelas frestas das janelas, Tonho, um caminhoneiro veterano, seguia a viagem pela BR-153, uma estrada marcada por relatos de acontecimentos inexplicáveis. Conhecida por suas curvas traiçoeiras e trechos abandonados, ela era evitada por muitos, especialmente após o cair da noite. Tonho, no entanto, não acreditava em histórias de assombração e fazia questão de zombar das lendas que circulavam entre os colegas. "Medo é para quem não tem coragem de pisar fundo", dizia, enquanto acendia mais um cigarro para afastar o sono. Ao passar por um trecho isolado, a estrada parecia mudar de personalidade. As árvores ao redor, retorcidas como mãos desesperadas, formavam sombras dançantes sob a luz dos faróis. O rádio do caminhão começou a emitir ruídos estranhos, como sussurros entrecortados. Tonho tentou ajustar a frequência, mas só conseguiu aumentar o desconforto do silêncio que vinha em seguida. Quando alcançou um cruzamento quase invisível, algo chamou sua atenção. Uma placa enferrujada indicando o cruzamento do mal, proibido avançar. Ele riu da ideia, mas sentiu um calafrio inexplicável ao perceber que a bússola no painel girava descontroladamente. Sem qualquer razão aparente,
O motor do caminhão engasgou e parou. O silêncio absoluto tomou conta, quebrado apenas pelo som de folhas secas sendo pisadas. Tonho espiou pelo retrovisor, mas a escuridão parecia engolir tudo além do raio dos faróis. Problema mecânico, só isso, resmungou, embora a própria voz saísse mais baixa do que esperava. Ele desceu para verificar o motor, mas, assim que colocou os pés no chão, ouviu o que parecia um sussurro distante. As palavras eram indecifráveis, mas carregavam um peso que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Ao fechar o capô, Tonho sentiu que não estava mais sozinho. Do outro lado do cruzamento, uma figura alta e encapuzada surgiu, envolta por uma neblina que parecia seguir apenas ela. O caminhoneiro engoliu em seco, tentando ignorar o instinto de fugir. "Boa noite, amigo. Precisa de ajuda?" gritou, tentando soar confiante. A figura permaneceu imóvel, mas algo na sua presença parecia atrair Tonho, como se a estrada à frente estivesse esperando por ele. Sentindo-se inexplicavelmente compelido, ele deu um passo em direção ao cruzamento, sem saber que acabara de abrir a porta para o proibido. Tonho hesitou antes de atravessar o cruzamento. A figura encapuzada, imóvel como uma estátua, parecia observá-lo mesmo sem olhos visíveis. O silêncio da noite, quebrado apenas pelo vento, tornou-se mais pesado, quase tangível. Ainda assim, algo o atraía, como se uma força invisível o puxasse para frente. Ele deu mais alguns passos, seus pés afundando na terra molhada. A cada movimento, a neblina ao redor ficava mais densa, e o mundo à sua volta parecia perder os contornos, como se estivesse entrando em outra dimensão. Quando chegou ao centro do cruzamento, a figura se moveu pela primeira vez, levantando lentamente o braço e apontando para uma das estradas à direita. "Ali é onde termina sua busca", disse uma voz rouca, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Tonho tentou protestar, dizer que só queria consertar seu caminhão e seguir viagem. A figura continuava apontando, enquanto a estrada que indicava parecia se estender infinitamente, envolta em uma escuridão que engolia até a luz dos faróis. Sem perceber, Tonho começou a caminhar naquela direção. Era como se seus pés não lhe pertencessem mais. O ar ao seu redor tornou-se pesado, carregado de um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e algo doce, mas enjoativo como flores mortas. A estrada parecia viva, com sombras dançantes nas laterais e sussurros que ecoavam de todos os lados. De repente, ele ouviu o som de correntes sendo arrastadas, seguidas por passos firmes que vinham de trás. Tonho se virou rapidamente, mas não havia nada além de sombra. O caminhoneiro apressou o passo, tentando ignorar a sensação de que estava sendo seguido. A cada curva, a estrada parecia mais estreita, e os sussurros tornaram-se mais claros, formando palavras que ele não compreendia completamente, mas que soavam como avisos. "Volte enquanto pode", era a mensagem que parecia mais clara em meio ao caos. Tonho apertou o passo, mas quanto mais tentava se afastar, mais o som de correntes e passos se aproximava. O cruzamento já estava muito longe, e a estrada à frente parecia não ter fim, mas ele sabia que não podia parar. Algo ou alguém o esperava no final. Tonho finalmente avistou uma construção no horizonte. Era uma velha capela, abandonada e em ruínas, que parecia surgir do nada no meio da estrada deserta. O sino na torre, enferrujado e inclinado, emitia um som baixo, como um lamento, ao ser balançado pelo vento. A luz dos faróis de Tonho iluminou brevemente a entrada, revelando portas de madeira quase caindo aos pedaços e um símbolo estranho gravado acima delas. Seu coração batia descompassado, mas ele sabia que precisava entrar. Algo o atraía, como um ímã. Ao empurrar as portas, um rangido ecoou pela escuridão do interior. Lá dentro, o cheiro de velas queimadas e mofo era sufocante. Paredes cobertas de grafites e marcas inexplicáveis pareciam contar histórias de rituais antigos. No centro da capela, uma mesa de pedra chamava a atenção. Sobre ela, havia uma corrente com um cadeado enferrujado, como se tivesse sido deixada ali para prender algo ou alguém. Antes que pudesse processar o que via, Tonho sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não estava sozinho. A figura encapuzada estava ali,
Agora do outro lado da sala, sem emitir som algum, ela apontou para o cadeado na mesa e, com um gesto lento, revelou uma chave. Você veio buscar o que é seu, disse a mesma voz rouca de antes, ecoando pela capela vazia. Tonho hesitou, mas seus pés começaram a se mover por conta própria. Ao se aproximar da mesa, a temperatura do ambiente caiu drasticamente. Ele segurou a chave, sentindo-a gelada ao toque. No momento em que a chave entrou na fechadura, o som de correntes ecoou novamente, desta vez vindo de dentro da capela. A mesa tremeu e um grito agonizante preencheu o espaço, tão alto que Tonho teve que cobrir os ouvidos. As luzes dos faróis do caminhão, visíveis pela porta aberta, começaram a piscar, lançando sombras grotescas pelas paredes. Algo saiu da mesa, uma sombra densa e pulsante que parecia viva. Ela se contorceu, preenchendo a sala com uma energia sufocante. A figura encapuzada não disse mais nada, apenas observava, imóvel. Tonho recuou, mas antes que pudesse fugir, a sombra o envolveu completamente e tudo escureceu. Tonho despertou no chão frio da capela, seus ouvidos ainda zumbindo com o grito sobrenatural que o derrubara. O lugar parecia diferente agora. As paredes pareciam mais estreitas, como se o ambiente estivesse vivo e se fechando ao seu redor. No centro, onde antes estava a mesa, havia apenas o chão rachado, emitindo um brilho avermelhado que pulsava como um coração. A figura encapuzada havia desaparecido, mas Tonho sabia que ainda era observado. Ele tentou se levantar, mas seus músculos pareciam travados, como se algo invisível o segurasse ali. Foi então que a voz voltou, agora vinda de todos os cantos ao mesmo tempo. Você abriu o portal, caminhoneiro. Agora ele caminha por esta terra novamente. Tonho não entendeu o que significava aquilo, mas uma sensação de culpa o invadiu, como se tivesse cometido um erro irreparável. O brilho no chão começou a se intensificar, revelando algo se erguendo das rachaduras. Uma criatura gigantesca, formada de sombras vivas, com olhos que brilhavam como brasas. A figura era a própria personificação do mal, algo que Tonho nunca acreditara ser possível fora dos contos de terror. Com um gesto lento, a criatura estendeu uma de suas mãos em direção a Tonho. Ele tentou se afastar, mas a força que o segurava o puxou para mais perto. Você trouxe a chave, disse a voz da criatura, rouca e profunda como o trovão. Agora pagará o preço. Em um instante de puro desespero, Tonho gritou, implorando por misericórdia, mas a criatura apenas riu. Antes que pudesse reagir, foi envolvido pelas sombras e viu flashes de memórias que não eram suas imagens de outros caminhoneiros que passaram pela mesma estrada e desapareceram sem deixar vestígios. Quando Tonho abriu os olhos novamente, estava em seu caminhão. O motor estava ligado, a estrada vazia à sua frente e o relógio marcava a mesma hora de quando havia parado na encruzilhada. Ele olhou em volta, tentando entender o que acontecera, mas tudo parecia normal. Tudo, exceto por uma marca em seu braço. O mesmo símbolo estranho que vira na capela, gravado em sua pele como uma queimadura. Tonho nunca mais passou pela BR-116, mas a história da encruzilhada proibida ganhou força entre os caminhoneiros. Dizem que, em noites de lua cheia, as sombras ainda espreitam, esperando pelo próximo viajante a abrir o portal. Aparição no Posto Fantasma. Em uma noite sufocada por um silêncio antinatural, Tonho atravessava um trecho deserto da BR-153, com o farol de seu caminhão cortando a escuridão densa. Conhecida entre caminhoneiros como a Estrada da Maldição, essa rota tinha fama de abrigar eventos inexplicáveis, mas Tonho nunca dera atenção às histórias. Para ele eram apenas boatos de gente impressionável. O cigarro queimava devagar entre seus dedos enquanto o rádio tocava uma melodia distante e distorcida. De repente, o som foi substituído por estática. Maldito rádio velho, resmungou, tentando ignorar o desconforto crescente que apertava seu peito. Conforme seguia a viagem, os contornos familiares da estrada começaram a se desfazer. Árvores retorcidas e sombrias pareciam se aproximar da pista, e uma neblina espessa surgia do nada, engolindo o asfalto. Tonho apertou os olhos, tentando distinguir o que havia à frente,
quando viu a placa enferrujada, cruzamento do mal, proibido avançar. Ele riu nervosamente, mas a sensação de algo observando ficou mais forte. O motor engasgou e parou de repente, deixando o caminhoneiro preso em um silêncio opressivo, com as luzes do caminhão tremeluzindo como se fossem apagar. Tonho saiu do veículo, determinado a resolver o problema, mas sentiu o ar mudar ao seu redor. O vento carregava murmúrios quase inaudíveis, palavras que pareciam chamar seu nome. Ao olhar para o cruzamento, ele viu uma figura encapuzada, imóvel no meio da estrada. "Boa noite", gritou com coragem forçada, mas a presença do estranho parecia sugar o som de sua voz. O caminhoneiro deu um passo em direção ao cruzamento, ignorando o frio que se espalhava por sua espinha. Era como se algo o compelisse a avançar, mesmo com cada fibra do seu ser dizendo para correr. Ao se aproximar do centro do cruzamento, a figura apontou para uma estrada lateral. "Ali é onde tudo começa", ecoou uma voz rouca e profunda, que parecia surgir de todos os lados. Tonho hesitou, mas seus pés o traíram, guiando para o caminho indicado. A cada passo, a neblina ficava mais densa e as sombras ao redor se tornavam mais vivas, dançando em movimentos desconexos. O som de correntes se arrastando surgiu à distância, e Tonho sentiu que não estava sozinho. Ainda assim, ele continuou, sem saber que acabara de cruzar a linha entre o mundo que conhecia e o que jamais deveria ser desvendado. Tonho avançava pela estrada nebulosa, agora completamente desorientado. Os contornos do mundo real pareciam ter desaparecido, deixando-o preso em um labirinto de sombras vivas e árvores que sussurravam palavras incompreensíveis. O caminhoneiro começou a suar frio, sentindo que os passos de algo ou alguém o seguiam de perto. Ele se virou várias vezes, mas tudo que via era neblina densa. Sua lanterna tremia em sua mão, projetando luzes vacilantes que mais destacavam o desconhecido do que o dissipavam. "Preciso sair daqui", murmurou, embora no fundo soubesse que não havia saída. Depois de caminhar por minutos que pareciam horas, Tonho avistou uma construção decrépita à beira da estrada, uma capela abandonada, com as paredes cobertas de musgo e símbolos que ele não reconhecia. Um impulso inexplicável o fez entrar. Lá dentro, o ar era denso e gelado, e o silêncio era tão profundo que parecia engolir os ruídos de seus próprios passos. O altar, coberto de velas apagadas, tinha uma inscrição antiga: "Aquele que ousar cruzar o caminho do mal pagará o preço com sua alma." Tonho tentou ignorar, mas a sensação de que algo se movia no canto de seus olhos era inescapável. De repente, um som seco ecoou, como uma porta sendo trancada. Tonho virou-se e viu a mesma figura encapuzada que encontrara no cruzamento, agora parada no centro da capela. "Você não devia ter vindo aqui", disse a figura, sua voz reverberando como um trovão abafado. Antes que Tonho pudesse responder, o estranho levantou uma mão ossuda e apontou para o chão. O caminhoneiro seguiu o gesto com o olhar e viu um círculo desenhado em sangue seco. Dentro dele, um baú pequeno, com correntes enferrujadas, tremia levemente, como se algo estivesse vivo lá dentro. A figura deu um passo para trás e desapareceu, deixando Tonho sozinho com o baú. O ar ficou mais pesado, quase insuportável. As velas no altar acenderam-se subitamente, revelando sombras que dançavam nas paredes, formando rostos de agonia. Ele tentou recuar, mas parecia que seus pés estavam presos ao chão. Contra sua vontade, Tonho se ajoelhou e segurou o baú. "O que quer que esteja aqui, está esperando por mim", pensou, sentindo que sua sanidade escorria por entre os dedos. Tonho hesitou, mas a pressão invisível o obrigava a abrir o baú. Suas mãos tremiam enquanto ele puxava as correntes enferrujadas, que se desfaziam como areia. Ao levantar a tampa, um som agudo e penetrante ecoou, como o grito de algo que jamais deveria existir. Dentro havia um espelho pequeno e oval, sua superfície negra como um abismo. Quando Tonho olhou para ele, viu algo que não era apenas seu reflexo, mas uma versão distorcida, envolta em trevas e com olhos que brilhavam em um vermelho ameaçador. Uma risada baixa e sombria encheu o ambiente, como se a própria capela zombasse dele. O caminhoneiro tentou soltar o espelho, mas ele parecia grudado às suas mãos.
Uma energia pulsante percorreu seu corpo e imagens começaram a invadir sua mente. Cenas de outros que haviam encontrado o mesmo artefato, todos sendo consumidos por ele. Ele viu rostos que gritavam em desespero, sombras se contorcendo e uma estrada que se estendia para sempre na escuridão. O espelho sussurrou em sua mente uma voz fria e sedutora. Você cruzou o caminho do mal. Agora, você pertence a mim. Tonho sentiu sua força sendo drenada, como se cada batida de seu coração o levasse mais fundo em um abismo sem fim. De repente, a capela começou a tremer, suas paredes rachando e se desfazendo. Tonho foi puxado para fora, como se o próprio chão estivesse cedendo. Ele caiu de joelhos na estrada novamente, a neblina se dissipando e o silêncio retornando. O espelho, no entanto, ainda estava em suas mãos, e ele podia sentir seu peso, não físico, mas espiritual. Ele olhou ao redor, procurando pela figura encapuzada, mas ela havia desaparecido. Tudo parecia ter voltado ao normal, mas Tonho sabia que algo dentro dele havia mudado. Ele estava marcado, e não havia como fugir disso. Sem saber o que fazer, Tonho voltou ao caminhão e tentou seguir viagem. Mas a cada curva, o reflexo no espelho retrovisor não era mais o seu. Era a mesma figura encapuzada, com olhos vermelhos que pareciam atravessar sua alma. A rádio voltou a funcionar, mas só tocava estática, intercalada por risadas que pareciam zombar de sua tentativa de escapar. Tonho compreendeu finalmente que a maldição do caminho do mal não era um destino do qual se pudesse escapar. Era um pacto, uma dívida eterna. A casa no fim do vale. Na beira de um vale profundo e envolto por densas florestas, uma casa abandonada repousava como um segredo esquecido. Conhecida pelos habitantes locais como a Casa no fim do vale, ela era palco de lendas sombrias que atravessavam gerações. Diziam que ninguém que entrava voltava o mesmo, e aqueles que ousavam espiar pelas janelas desapareciam sem deixar rastro. A estrada que levava até lá era tortuosa e ladeada por árvores retorcidas, cujos galhos pareciam mãos esqueléticas tentando agarrar os incautos. Apesar dos avisos, o jovem Miguel, cético por natureza, decidiu investigar. Ele acreditava que a casa não passava de um mito rural, uma história para assustar crianças e impressionar curiosos. A curiosidade de Miguel era maior que seu medo. Armado com uma lanterna e uma câmera, ele seguiu pela estrada empoeirada, ignorando o vento que parecia murmurar palavras antigas em seu ouvido. Cada passo em direção à casa fazia o ar parecer mais pesado, e o som de sua respiração ecoava de forma estranhamente amplificada. Ao alcançar a entrada, o silêncio era tão profundo que parecia engolir o som de suas botas na madeira podre da varanda. A porta rangeu ao ser empurrada, revelando um interior coberto de poeira, mas estranhamente organizado. Era como se os antigos moradores tivessem saído às pressas, deixando tudo no lugar, esperando para voltar. Miguel começou a explorar os cômodos, registrando cada detalhe. Retratos antigos com rostos borrados pendiam das paredes, e os móveis estavam cobertos por lençóis amarelados pelo tempo. Havia uma sensação de presença no ar, como se os olhos invisíveis dos antigos habitantes o seguissem. Em um dos quartos, ele encontrou um diário em cima de uma escrivaninha. A capa de couro estava rachada, e as páginas estavam cheias de anotações sobre rituais e símbolos estranhos, que ele não reconhecia. Enquanto lia, uma frase se destacou: o sangue é a chave, e o sacrifício é o caminho. Miguel sentiu um calafrio subir pela espinha, mas se forçou a continuar. Ao abrir a última página do diário, Miguel viu algo que o fez recuar. Era um desenho de uma figura encapuzada com olhos vazios e um símbolo gravado na testa. O mesmo símbolo estava marcado na madeira do piso, logo abaixo de seus pés. Antes que pudesse reagir, uma voz sussurrada encheu o ambiente. Você não deveria ter vindo. As velas apagadas do candelabro acenderam-se sozinhas, iluminando o círculo onde Miguel estava. Ele tentou correr, mas parecia preso ao chão. A casa inteira começou a vibrar, enquanto sombras emergiam das paredes, sussurrando segredos proibidos. A última coisa que Miguel ouviu antes de tudo escurecer foi um grito distante e desesperado, o seu próprio. Miguel acordou com o corpo pesado e a mente confusa,
como se estivesse preso entre o sonho e a realidade. Ele estava deitado no mesmo círculo marcado no chão, mas algo havia mudado. A casa, antes envelhecida e silenciosa, agora parecia viva. As paredes respiravam lentamente, emitindo um som baixo e regular, e o ar estava carregado de um odor metálico, como sangue fresco. Quando tentou se levantar, notou que suas mãos estavam manchadas de vermelho. Ele olhou em volta, desesperado, mas não havia ninguém. Contudo, sentia que não estava sozinho. Cada sombra parecia se mover com uma intenção própria, como se esperassem o momento certo para agir. O diário estava ao seu lado, aberto numa página que ele não havia visto antes. Lá, um desenho detalhado mostrava a casa sendo envolvida por figuras encapuzadas, enquanto uma anotação alertava: aqueles que profanam este solo devem pagar com a alma. Miguel sentiu o coração acelerar, mas antes que pudesse pensar em fugir, ouviu passos vindos do andar superior. Era impossível, ele tinha certeza de que a casa estava vazia. Ainda assim, o som era inconfundível, como botas pesadas batendo contra o piso de madeira. Ele pegou a lanterna caída ao seu lado e apontou para a escada. O feixe de luz tremia, refletindo sua ansiedade. "Quem está aí?" gritou, mas sua voz morreu no eco da escuridão. Decidido a descobrir a origem dos passos, Miguel subiu as escadas, cada degrau rangendo como se protestasse contra sua presença. Quando chegou ao topo, encontrou um longo corredor iluminado por uma luz fraca que não deveria estar lá. As portas dos quartos estavam todas abertas, exceto uma no final. A madeira parecia mais escura, quase negra, e símbolos gravados em sua superfície brilhavam em vermelho. Enquanto caminhava em direção à porta, sussurros surgiram, baixos e persistentes, como um coro de vozes exigindo algo. Ao tocar a maçaneta, Miguel sentiu um calor intenso, como se estivesse segurando carvão em brasa. Mesmo assim, ele girou a maçaneta e empurrou a porta. O que viu ali o fez recuar de horror. O quarto estava vazio, mas no centro havia um altar, e acima dele flutuava a figura encapuzada do desenho. Seus olhos brilhavam em um tom amarelado e penetrante, e seus braços se erguiam como se invocassem algo. Ao redor, sombras ganhavam formas quase humanas, mas incompletas, como se fossem almas aprisionadas em um limbo eterno. "Você despertou o que estava adormecido", disse a figura, sua voz reverberando como trovões abafados. Miguel tentou correr, mas a porta atrás dele se fechou com um estrondo. A figura estendeu uma mão, e Miguel sentiu seu corpo ser puxado em direção ao altar, enquanto as sombras ao redor se aproximavam, cercando-o como predadores. Miguel sentiu o frio tomar conta de seu corpo enquanto era empurrado contra o altar. As sombras que o cercavam não tinham olhos, mas ele podia sentir os olhares fixos em sua alma, julgando-o. A figura encapuzada estendeu um objeto na direção de Miguel, uma adaga antiga, coberta por inscrições indecifráveis que brilhavam em um tom púrpura. "O sacrifício deve ser completado", anunciou a figura, enquanto os sussurros ao redor aumentavam de intensidade, tornando-se um cântico macabro. Miguel tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado, como se uma força invisível o mantivesse preso. A figura segurou a adaga acima de Miguel, mas antes que pudesse completar o ritual, uma explosão de luz irrompeu no quarto. A lanterna que Miguel carregava momentos antes havia se acendido sozinha, emitindo uma luz tão forte que as sombras recuaram, gritando em agonia. A figura encapuzada hesitou, sua forma começando a se desintegrar, como se a luz estivesse desafiando sua existência. Aproveitando o momento, Miguel conseguiu se libertar da força que o prendia e correu em direção à porta. Ele a abriu com dificuldade e desceu as escadas tropeçando, sentindo que cada passo o afastava do pesadelo. Quando chegou ao primeiro andar, a casa começou a desmoronar. As paredes rachavam e o chão tremia violentamente, como se estivesse vivo e tentando engoli-lo. Miguel correu para a saída, mas antes de atravessar a porta, ouviu a voz rouca da figura encapuzada ecoar pela casa. "Você pode ter escapado hoje, mas a maldição agora é sua." Ele saiu, cambaleando por lado de fora, onde a noite parecia mais escura do que antes. Ao olhar para trás, a casa havia desaparecido. No lugar dela,
apenas uma clareira vazia. Miguel respirou fundo, tentando entender o que havia acontecido, mas sabia que algo estava errado. Enquanto caminhava de volta pelo vale, o diário que ele tinha deixado na casa reapareceu em suas mãos, aberto em uma nova página. Havia apenas uma frase escrita: os segredos não podem ser enterrados e o preço sempre será pago. Ao longe, ouviu o som de passos que o seguiam, mas quando se virou, nada estava lá. Miguel sabia que aquela experiência não havia terminado. Ele agora era parte de algo muito maior e mais sombrio do que poderia compreender. Depois de ouvir esses relatos, só resta uma pergunta: será que você teria coragem de pegar a estrada sozinho à noite? O desconhecido sempre nos desafia a olhar além do óbvio, mas também nos ensina que o medo é um aviso, uma conexão com algo que talvez nunca compreendamos por completo. Qual dessas histórias fez seu coração acelerar? E você, já viveu algo inexplicável em uma estrada? Compartilhe nos comentários, queremos saber. Se essas histórias despertaram sua curiosidade e deixaram um gosto de mistério no ar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, continuaremos explorando os cantos mais sombrios e proibidos do desconhecido. A estrada para o terror não tem fim.